Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar. Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, o Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão
que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim, porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso. Senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir.
porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui da chuva? Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro.
Porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou, e eu orei, e sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa, a gente estava aqui, voltamos para Joinville, e ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não, não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, que não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não, esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso. Porque, na verdade, o meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver. Sabe? A sua caminhada. Só me permita a te inspirar. Só isso.
e você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né? Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, um dia, eu tinha um crediário, uma loja lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim: é um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, o meu carrinho aqui. Você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo. Você pode dizer assim: não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá, indo pagar o boletim do meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago, que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim: puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí, dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo: por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco. E eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei: o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão. Porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua, falei: bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou, porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja. Tinha um carro na frente da vaga. Na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca, saiu da vaga e eu entrei. Entrei, só que aí que tá, essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu tô no carro, aleluia, chorando, falando em línguas, aleluia, igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei: amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga, eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês,
Eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo, tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha. Verdade, tudo isso é verdade. Ela tava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo, Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por, entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse texto, essa história, esse milagre, ele é contado repetidas vezes, porque é extraordinário. É um paralítico que foi curado, e antes de ser curado, a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados dele. É interessante o que Jesus faz. Jesus diz para alguém que está deitado numa cama, dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus que estão dentro daquela casa apertada, cheia de gente, começam a razoar entre si, dizendo: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus, porque conhece o coração, a mente, diz: o que vocês acham que é maior? Curar ele dessa paralisia ou perdoar pecados? Bom,
Jesus cura ele da paralisia também. A forma que Jesus faz é extraordinária. Jesus diz para ele: olha, levanta e leva essa cama contigo. Jesus está dizendo: leva um souvenir, para que toda vez que você olhar para essa cama, você lembre que fui eu que tirei você daí. Engraçado que Jesus não deixa nenhum resquício de cura dentro daquela casa. Por mais que o telhado ficou aberto e a gente não sabe quem fechou depois. Mas tem uma coisa que nesse texto me alegra em ver. É que é um paralítico andando até Jesus. Não entendi? Sim. É um paralítico entrando numa casa pelo telhado. É um paralítico deitado numa cama que anda. Como assim, pastor? Sim. É um paralítico que, porque tem amigos, não fica parado. Porque tem amigos de verdade, continua andando. Quem tem amigos, mesmo paralisado, continua andando. Quem tem amigos de verdade, mesmo em cima de uma cama, consegue ir até onde Jesus está. Porque quem tem amigos tem pernas. Quem tem amigos tem movimento. Quem tem amigos tem possibilidades. Quem tem amigos não fica paralisado, porque os seus amigos o impulsionam para frente. Mas esse é um tipo de amigo. Porque a Bíblia também nos diz do coxo, lembra? Que era trazido à porta todos os dias. Você percebe a diferença? Um amigo facilita a tragédia, o outro, a vitória. Um amigo faz com que aquilo que é ruim perdure no tempo. Agora, esses 4 amigos não. Esses 4 amigos olham para o paralítico e dizem: irmão, você pode até não andar, mas a gente tem perna. Você pode até não andar, mas a gente é em 4. Cada um pega numa ponta da cama e você vai continuar em movimento. Você pode até não sair daí, mas a gente está de pé. Quem tem amigo não fica parado. Quem tem amigo não morre sozinho. Quem tem amigo não fica abandonado no deserto, porque mesmo quando não pode andar, permanece caminhando. E a prova disso são os 4 amigos. Jesus está na cidade. Tem uma multidão naquela casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus realmente era cercado por multidões. E quando você vê o começo desse texto, a Bíblia vai dizer que tinha gente saindo pelas portas. Não tinha como entrar, ainda mais alguém em cima de uma cama. Mas quem tem amigos, não há obstáculo que impeça de ser ajudado. Porque quem verdadeiramente quer ajudar, ajuda. Quem é amigo verdadeiro, preste muita atenção nisso. Quem é amigo verdadeiro, quando você cair, não vai chorar a pitanga sua. Vai dizer: eu vou te ajudar a levantar, cara. Porque eu não quero ser amigo de alguém caído, eu quero ser um amigo de alguém que anda. Quem é amigo de verdade, quando você tropeçar, não vai ficar: oh, coitadinho dele, olha só que pecado, né? Caiu, olha, machucadinho, deixa ele ali quietinho, né? Vamos para a próxima. Quem é amigo de verdade, quando você tropeça, corre até onde você está e diz: você está conseguindo se mexer? Não, está doendo. Mas se eu pegar você no colo? Aí já é outra história. Então você não vai ficar aqui sozinho, porque onde eu for você vai andar comigo. Ô irmão, você já parou para pensar que nós temos facilidade de abandonar quem a gente ama ao invés de levar junto com a gente? Você já parou para perceber que a gente não gosta de dificuldade? A gente gosta de facilitação? Vou contar uma coisa que vocês vão até achar engraçado. Eu tenho um neném, 7 meses. Eu conto quase sempre dele, porque é minha vida. E ele é muito lindo. Para viajar com meu filho, irmão, é uma treta gigantesca. O meu filho tem uma mala dele e ele tem 7 meses.
Eu tenho o Lucas para gravar vídeo, ele tem Lucas para a vida dele. Eu tenho para uma série, ele tem para um dia muitos looks. E a mãe dele troca os looks dele. Ele precisa de fraldas ainda. Nós já estamos tentando ensiná-lo com 7 meses. Porque papai não aguenta mais, é muito caro. E ele é bom no que faz. Seria muito mais fácil viajar e deixá-lo em casa com a minha esposa. Muito mais fácil. Para mim seria muito mais fácil. Ele não anda. Mas sabe, o que me faz abrir mão do meu conforto e levar ele comigo para tudo quanto é lugar? O que faz eu entrar no avião com uma mochila nas costas, uma mala no braço, uma carry-on na perna aqui segurando? Amor. Ele não anda, mas caminha no meu colo. Ele não anda, mas conhece um monte de estados pelo Brasil, porque ele tem alguém que ama ele de verdade. Aquele amigo que está na cama, na verdade, ele é amado pelos 4. E ele é tão amado que mesmo paralítico, ele consegue caminhar em Cafarnaum. Mesmo paralítico, ele consegue ir no culto. Você acredita nisso? Que porque ele tem 4 amigos, o culto, ele vai? Porque está rolando um culto. E Jesus é o pastor de toda a galera. Jesus está curando, batizando. E aí esses 4 amigos dizem: olha, capaz que a gente vai deixar ele aqui. Vamos levar ele junto? Vamos. Presta atenção. A Bíblia diz que eles chegam e a cama não tem como entrar. Aí os 4 amigos dizem: e esse telhado aí? Quem é amigo não vê obstáculo, vê saída. Quem quer ajudar, ajuda. E esse telhado aí, dá para nós mexer ou não? Pergunta para o dono da casa. Nós podemos mexer no telhado? Tá bom, pode. Mas é um buraco para uma cama, hein? Porque ele não fica longe da cama, ele precisa da cama. Não dá para colocar só ele? Não, tem que ir a cama. Não tá. Não dá para facilitar, não. Ele só fica na cama. E a gente tem que cuidar dele aqui. A gente tem que respeitar o que ele está vivendo. Se eu tirar ele da cama, eu vou machucar ele. Quem é amigo respeita a fase do outro. E mesmo assim não abandona. Então tá bom, abre o telhado aí, entra, sabe, eles colocam a cama lá embaixo. E Jesus está ali. Jesus quer, então perdoa o pecado, tá, beleza. Jesus cura ele. Aí os 4 amigos estão aqui, ó. Já está andando ou não? Aí um diz: acho que eu não estou vendo, porque os fariseus são tudo metidos, eles estão na frente da gente. Mas eu acho que ele levantou. Ele levantou, rapaz. Ele está andando. Presta atenção no que Jesus está falando. Aí Jesus olha para ele e diz: leva a cama contigo. Só que agora a cama você leva sozinho, meu amigo. Porque isso agora é seu. Você é nosso, mas a cama é tua. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém que você ajudar tiver uma memória, essa memória não é sua, não é mérito seu. Essa memória é dele, foi Deus que fez. A gente tem que aprender a respaldar a vitória do outro, mas deixar ele vencer sozinho. Andou? Andou. E a cama? O problema é seu agora, irmão. Leva você para casa, mas nós vamos estar junto contigo. Porque antes você não andava. Era a gente que andava por você. Mas agora você consegue.
Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica, a mais agora aproximado do nosso tempo, diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020 e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora, porque para pensar em 2019 quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu.
Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível, em 2020, fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar: não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta, porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida. Espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle e domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo
tudo aquilo que eu falar glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas que nascem no trono de Deus. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor. Porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós.